Fique agora com Leia Safortes, que recebe no FVJM Entrevista o agrônomo Josimar Rodrigues para falar sobre os cursos da agricultura familiar coutense. O FVJM Entrevista. Olá, ouvintes! O FVJM Entrevista desta semana recebe o engenheiro agrônomo da UFVJM, Josimar Rodrigues Oliveira, que é também o coordenador do Programa de Apoio à Agricultura Familiar coutense da Universidade, responsável por realizar o primeiro ciclo de cursos da Agricultura Familiar coutense, na Fazenda Experimental Rio Manso, que fica localizada em Couto de Magalhães de Minas. Eu sou Leia Safortes e falo dos estúdios da Rádio Universitária. Olá, Josimar, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária. Olá, Leia, tudo bem? Gostaria de cumprimentar nossos ouvintes e agradecer pela oportunidade de participar da UFVJM Entrevista. Ô, Josimar, que bom que você está aqui conosco, então nós vamos começar perguntando para você exatamente qual o principal objetivo desse primeiro ciclo, de cursos da Agricultura Familiar coutense. Olha, Leia, o objetivo desse evento é ofertar cursos de capacitação. Esses cursos de capacitação principalmente voltados para agricultores familiares e também para profissionais da área. A gente tem a participação de alguns técnicos da própria Emater, que tem participado conosco nesse tipo de evento, de técnicos agrícolas também, que são formados aqui na região, que têm participado desse tipo de ação de extensão que nós estamos fazendo na região. Então, o objetivo passa por esse sentido, de levar o que a universidade tem feito de bom, tentando pegar principalmente as pesquisas que são realizadas aqui dentro e tá de alguma forma tentando levar isso para a aplicação prática do produtor no campo. Então, conforme você disse, você falou de uma ação de extensão e também de demonstração das pesquisas. Isso quer dizer que esse primeiro ciclo de cursos pertence a um programa maior, que você é o coordenador. Isso. O Programa de Apoio à Agricultura Familiar coutense, não é isso? Esse programa, Josimar, pelo qual você é responsável, ele é um programa de extensão universitária? Em que ele se consiste exatamente? O programa, ele é um programa de extensão universitária. E aí eu acho que cabe a gente fazer um pouco um resgate para contextualizar como que surgiu esse programa. Certo. Então, na verdade, ele é um programa que veio de um trabalho já feito a longo prazo. Eu cheguei na universidade em 2014 e percebi que a Fazenda Experimental ela existia no município de Couto, mas praticamente ela não retornava nada do que acontecia ali para a população. Então, a própria fazenda no município de Couto é um canal ali que traz a universidade para o pessoal, para a comunidade lá em Couto de Magalhães. Então, em 2015, nós aprovamos um projeto que foi o Diagnóstico Rural Participativo, em que a gente andou pela comunidade rural de Couto. Então, nós visitamos 40 famílias, a gente fez um levantamento dessas 40 famílias em 110 tipos de áreas diferentes, áreas agrícolas com potencial agrícola, e a gente consolidou esse levantamento para ver os problemas e o potencial agrícola que tem ali na região de Couto. E aí, atrelado a isso, depois no segundo momento, veio o lançamento do projeto Milho Crioulo, que isso é muito importante para a agricultura familiar, a questão da preservação das sementes, Então, a gente observou que esses agricultores estavam perdendo o bem principal deles, que era a semente, por outros programas externos. Então, por exemplo, às vezes a questão de uma doação de sementes, que vem por meio de uma emenda parlamentar e tudo, e muitas das vezes o agricultor abria mão daquela semente que ele tinha ali, adaptada à localidade que ele tem, para receber essa doação dessa semente. E aí ele ficava 2, 3 anos sem plantar aquela semente que ele tinha no paiol, perdia essa genética, e plantava uma semente que não necessariamente está adaptada ali na região. Então isso começou a criar problemas, porque talvez ele tinha ali uma produção razoável para fazer uma silagem, ou uma produção boa de grãos para fazer ração, para tratar de animal, e ele começou a plantar o híbrido e veio, por exemplo, adventos como a seca. E aí ele percebeu que o híbrido estava tendo uma perda muito maior do que aquele milho que ele tinha antigamente. Mas aí ele já não conseguia mais aquele milho que ele tinha antigamente. Ele já tinha
Então, assim, foi esse tipo de problema que a gente começou a observar. Então, o Projeto Milho Crioulo veio para tentar ajudar nesse sentido, de resgatar, né, essas sementes e multiplicar. Então, nós começamos a trabalhar lá em Couto em parceria com a gestão municipal passada, né? E aí, com essa nova gestão que entrou, eles também abraçaram essas causas que a gente vinha trabalhando lá na região. Inclusive, o diagnóstico rural participativo ele foi de 2015 a 2017. Então, assim, essa nova gestão que entrou deu todo o apoio. E o secretário municipal de lá quis fortalecer ainda mais a parceria que ele tinha com a universidade aqui. Então, ele veio buscar fortalecer essa parceria que já existia com esses projetos de extensão lá. Ele veio buscar também algumas parcerias com a agronomia, em termos de estágio, em termos de outras coisas que a universidade outras ações que a universidade pode estar beneficiando a comunidade lá de Couto. Aí, com base nisso, nós fizemos uma série de reuniões no final de 2017. Essas reuniões culminaram nesse programa. A gente criou o Programa de Apoio à Agricultura Familiar Coutense. E hoje você está com quantas pessoas nesse programa, envolvidos nesse programa, entre professores, técnicos, estudantes? Você tem ideia? Olha, esse programa, como ele ainda é muito novo, ele deve estar circulando em torno de umas 10 pessoas. Mas como ele começou agora em janeiro, ele vai ser aumentado à medida que as ações forem efetivamente executadas. E esse primeiro ciclo de curso já é uma ação do programa, então? Isso, esse primeiro ciclo de curso é uma ação. E você poderia falar um pouquinho sobre a programação desse primeiro ciclo? Você já falou sobre o público-alvo, mas eu gostaria que você reforçasse para a gente poder fazer, uma chamada às pessoas interessadas. O público-alvo são os agricultores, da região e também os profissionais da área. Esses cursos, eles têm uma certa limitação, porque a estrutura que a gente tem na fazenda permite que a gente acomode com um certo conforto 40 pessoas, porque geralmente é feita uma pequena introdução teórica para o pessoal, para poder alinhar o conhecimento das pessoas, dar uma nivelada no conhecimento, Então, depois dessa parte teórica, a gente costuma ter as práticas. Então, os cursos são teórico-práticos. A gente sempre busca dar os cursos o mais prático possível, porque para o agricultor, é mais interessante. E para ele poder fixar também os conceitos, como que ele vai aplicar isso lá, fica mais didático para ele. Então, lá a gente limitou em 40 vagas, então a prioridade são para agricultores, profissionais e, eventualmente, estudantes que quiserem participar também, tendo vagas, eles podem participar. Certo. E o que vai ter na programação? A programação para o mês de abril e maio, esse ciclo de cursos, nós ofertamos 2 cursos agora nesse mês que passou, no mês de abril. Então, a abertura do ciclo de cursos foi com o Fernando Tinoco, que é o coordenador estadual de agroecologia da Emater, aqui em Minas Gerais. E a gente fez a abertura com essa temática de agroecologia e produção de alimentos. Que o governo de Minas, esse assunto é bastante interessante, porque dentro da agroecologia a gente tem um novo tipo de certificado, que é o certificado SAT, que é o Sistema de Produção Agrícola Sem Agrotóxicos. Então, quer dizer, nesse sistema não impede que o produtor utilize adubos químicos, mas impede que ele utilize os defensivos agrícolas, que a gente fala que são os herbicidas, os inseticidas, acaricidas, esse mas tipo esse de produto coisa. não chega a ser um produto orgânico. Não, ele é um produto ali sem agrotóxico, sem agrotóxico. Ele não é, ele está ali no meio do caminho, Então você tem aquela produção mais convencional, onde que você utiliza praticamente adubo químico e defensivo. Essa produção SAT, ela está ali intermediária, então ela está meio que fazendo uma transição do convencional para o orgânico. E aí o orgânico realmente é mais trabalhar focado dentro daqueles produtos que são permitidos pela legislação. Tem alguns produtos que são permitidos pela legislação, igual sulfato de cobre e alguns outros que são utilizados na agricultura orgânica. Mas esse SAT, ele dá essa abertura. Então, você pode utilizar o orgânico associado com a adubação química. E a questão realmente é eliminar o uso de defensivos agrícolas agrotóxicos. E aí depois, dentro dessa programação, no dia 19, nós realizamos o curso de produção de pitaia e fisales no Alto Jequitinhonha, que é uma novidade aqui na região. Então,
Lá em Couto, a pitaia tem um experimento que foi implantado em 2013. Então, a pitaia está sendo pesquisada lá desde 2013. E ela está se dando bem. Isso. Então, a gente já tem assim, uns resultados bastante significativos. Então, numa pequena área, o produtor consegue ter uma rentabilidade extra. Porque a pitaia, dependendo da época, ela tem um preço elevado no mercado. Entendi. Atualmente, ela estava girando em torno de R$15 o quilo nos supermercados aqui da região, mas tem época que ela chega a R$40, R$50 o quilo. Nossa, então, assim, uma área pequena de 200 metros quadrados, igual o que a gente tem lá, chega a produzir até meia tonelada, se bem conduzido. Nossa, né? Então assim, é uma rentabilidade, que é uma cultura que não dá muita mão de obra e o produtor pode tirar ali uma renda extra desse tipo. E o próximo agora, o próximo curso? Aí agora, no dia 15 de maio, nós vamos ter mais 2 cursos, né? Aí a gente até deixa o convite aí para os nossos ouvintes para estar participando com a gente. No dia 15 de maio, na parte da manhã, nós vamos ter o curso de controle de pragas na cultura do milho. Então, quer dizer, a cultura do milho, a gente tem diversos problemas, principalmente com o ataque de lagartas, né? E nós vamos estar trabalhando nesse sentido que eu te falei, das alternativas, né? Então, um cultivo utilizando defensivos alternativos. Então, a gente vai passar alguns conceitos, vai mostrar como que o produtor pode identificar se aquele inseto está causando dano ou não, se é realmente um inseto que é uma praga ou se é um inseto benéfico. Porque, por exemplo, no último dia de campo que nós tivemos, que a gente realizou na fazenda, nós observamos que o pessoal achava que a tesourinha era uma praga. E, na verdade, é o contrário, a tesourinha é um inimigo natural. Né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. O que quer dizer um inimigo natural? O inimigo natural, ele é aquele inseto que ele vai se alimentar da praga. Então, quer dizer, ele vai se alimentar dos ovos, ele vai se alimentar da lagarta. Então, ele controla naturalmente, né, como funciona na natureza. Então, ele mantém o equilíbrio. Se o ambiente estiver equilibrado, né, você vai ter ali uma quantidade de inimigos naturais, você vai ter praga, mas a praga, pela população dela, não vai causar dano econômico. Entendi. Então quer dizer que também é um trabalho de identificação, né? Isso. Do que é praga. Então a gente vai trabalhar esses conceitos, mostrando fotos e tudo, ensinando realmente o produtor a identificar esses insetos na lavoura, como que ele pode fazer para monitorar se esses insetos realmente estão causando dano, se precisa de algum controle. Entendi. E algumas alternativas de controle, como caudas naturais que a gente pode fazer para combater esse tipo de praga. E na parte da tarde nós teremos um curso que é relacionado à citricultura. Então vai estar tratando sobre o potencial da citricultura na região. Então os citros são da família que engloba laranja, o limão, tangerina, as mexericas. Então todos esses são citros, né? Então é a citricultura que a gente fala. E também vai ser um convidado, o Juscelino, que ele é o coordenador estadual de fruticultura da Emater. Essa região de Couto é uma região propícia para a produção de citros? É uma região propícia. Inclusive, tem alguns produtores que trabalham de maneira mais forte com os citros, né? E atualmente um problema que está tendo lá na região é o problema do ácaro da leprose. Né? Então, assim, se não for controlado, às vezes por falta de conhecimento, por falta mesmo de assistência técnica, as pessoas deixam a planta ficar doente. E essa doença, ela espalha muito fácil. Entendi. Então, assim, pode praticamente eliminar a produção da pessoa se não for uma coisa controlada. E esse tipo de coisa vai ser comentado no curso também. E ainda há vagas para esses 2 próximos cursos? Sim, esses 2 cursos ainda estão com inscrições abertas. E como é que as pessoas fazem para participar? Como é que elas fazem para se inscrever, né? Qual que é o caminho de inscrição para esses cursos? Nós centralizamos a inscrição na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Couto para facilitar, porque o público-alvo é mais ali daquela região. Então, o pessoal pode estar entrando em contato pessoalmente na própria secretaria, ou com o secretário de Agricultura, ou com o pessoal da Emater, que vai estar fazendo a inscrição deles. E pode estar entrando em contato também por meio telefônico, né? Então a gente tem o telefone de contato 3533-1244.
Josimar, e o curso é gratuito? Isso, todos os cursos são gratuitos. E as inscrições também são gratuitas? Sim, todas as inscrições. E que contribuição direta ou indiretamente você acredita que as atividades desse programa, né, desse programa maior, vão poder contribuir para os agricultores da região de Couto de Magalhães e também para o UFVJM, essa parceria? Eu posso listar algumas contribuições diretas que a gente tem, Léa. Por exemplo, a capacitação profissional já é uma grande contribuição direta. Porque, assim, às vezes a gente acha que os agricultores familiares têm grandes problemas para resolver, mas não são. São pequenos problemas. Entendi. Então, por exemplo, às vezes falta o conhecimento de como fazer uma compostagem. Tá. Por exemplo. Então, quer dizer, o composto orgânico, ele é um fertilizante mais rico do que simplesmente o uso do esterco puramente por si, né? Então, quer dizer, esse tipo de conhecimento básico é que falta. Então, o conhecimento de como que a pessoa vai dividir as áreas para poder fazer uma coleta de solo. Né? Então, são coisas simples que faltam, eles não têm, né? Que infelizmente eles não têm né? o conhecimento e o acesso. O acesso a novas tecnologias geradas para a agricultura familiar. Então, assim, a gente acha que tem muita tecnologia só para o agronegócio, mas não, tem muita coisa boa sendo feita para ajudar o agricultor familiar. E eles também não têm conhecimento disso. Então, algum tipo de equipamento que eles mesmos talvez pode fazer lá na propriedade deles para facilitar o dia a dia deles. Né? Então, esse aí é um dos benefícios também. O acesso à informação por meio do programa de rádio, né, que dentro do programa de apoio à agricultura familiar coutense, uma das linhas de trabalho nossa é essa, a criação de um programa de rádio voltado para os agricultores familiares da região. Né? Então, por meio desse programa de rádio, a gente vai divulgar informações como, por exemplo, a abertura de editais do PENAI, que eles podem estar comercializando para merenda escolar. Esse programa de rádio vai ser veiculado na nossa rádio universitária? Isso, ele está sendo elaborado, provavelmente vai se iniciar, estará iniciando agora no mês de maio, aqui na rádio universitária, em parceria com o curso de agronomia, com o programa de pós-graduação em produção vegetal, a empresa Júnior Agrovales e o grupo Aranãs. Então todo esse pessoal está envolvido aí. Grupo grande. Isso. Legal. E outros benefícios que eu posso citar: assistência técnica de estudantes bolsistas e voluntários que estão sendo inseridos nesse programa, né, o apoio técnico de estudantes que estarão diretamente ligados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Eles vão ter também acesso a mudas de plantas olerícolas, frutíferas, nativas, ornamentais, medicinais e aromáticas que serão produzidas em parceria por meio desse programa. O aumento da quantidade e da qualidade dos alimentos produzidos pela agricultura familiar coutense. Né? Como benefícios aqui para a universidade, a gente tem principalmente esse contato direto do estudante, né, com o agricultor, que muitas das vezes eles não têm essa oportunidade no dia a dia, de estar em contato direto ali com o agricultor familiar, com a realidade da região. Então muitos estudantes vêm para Diamantina, mas não conhecem a realidade do agricultor que a gente tem aqui, né? Que o agricultor familiar é muito diferente de outros tipos de agricultores, como o agronegócio que a gente vê muito na televisão, né? Inclusive, eu gostaria que você colocasse para nós, só para ilustrar para o nosso ouvinte, qual é o porte do agricultor familiar, né? O que caracteriza um agricultor familiar? É o tamanho da propriedade? É o que ele produz? Se pudesse citar algumas características só para a gente poder exatamente saber como se configura, né, o agricultor familiar. O agricultor familiar, ele é conceituado pela Lei 11.326 de 2006. Então, essa lei, ela cita que para ser classificado como agricultor familiar, um dos critérios é ele ter uma propriedade que tem um tamanho de 4 módulos fiscais. Então, 4 módulos fiscais é um dos critérios. Certo. O que seria esse módulo fiscal? Esse módulo fiscal é o tamanho de área que ele pode ter, dependendo da região que ele está inserido. Então, por exemplo, aqui em Diamantina... Um exemplo daqui mesmo. Aqui em Diamantina, um módulo fiscal
40 hectares. Tá. Então, quer dizer, um agricultor que tem até 160 hectares, ele pode ser considerado um agricultor familiar, desde que ele se encaixar nos outros critérios. Os outros critérios, entendi. Então, um outro critério, por exemplo, é que mais de 50% da renda familiar tem que vir da propriedade agrícola. Então, por exemplo, se ele for um servidor da prefeitura e ele também é agricultor familiar, mas se a renda da prefeitura sobrepõe o que ele tira de renda da agricultura familiar, ele já não pode ser enquadrado, por mais que ele tenha menos que 160 hectares. Aí já desclassifica. Já descaracteriza. Então, assim, tem essa legislação e aí a mão de obra também tem que ser uma mão de obra estritamente familiar. Então, quer dizer, se eu tiver 2 funcionários, eu já sou descaracterizado. Então, a mão de obra tem que ser da família ali prioritariamente. Então, tem esses critérios que classificam o agricultor familiar. E eles receberam bem o programa, os agricultores familiares da região de Couto? Sim, o pessoal... A receptividade está sendo bacana. O pessoal gostou bastante dessa parceria, dessa proposta, né, de estar levando, porque muitas das vezes é isso que falta. É realmente conhecer o que está sendo feito ali. Ok. Bom, Josimar, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né? Nós continuamos à disposição para divulgar as ações do Programa de Apoio à Agricultura Familiar Coutense aqui na rádio. E se você quiser complementar com alguma informação, estamos à disposição. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do programa UFVJM Entrevista. Com certeza nós vamos utilizar, sim, esse meio de comunicação para estar divulgando as nossas ações de extensão e, mais uma vez, deixar o convite para os nossos ouvintes, né, para estar participando com a gente desses 2 cursos que vão ser ofertados agora no dia 15 de maio. Ok, muito obrigada. Caros ouvintes, muito obrigada pela audiência. O FVJM Entrevista fica por aqui e eu aguardo vocês na próxima edição, na sexta-feira que vem. Até lá. Caro ouvinte, o Em Dia com o FVJM termina agora. Em Dia com a UFVJM, às segundas, quartas e sextas, às 7h45 da manhã, com reprise ao meio-dia e às 6 da tarde. Produção Luci Oliveira, edição e apresentação Flávia César, diretoria de comunicação UFVJM.